A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, de estar participando mais uma vez deste programa tão maravilhoso da nossa missionária irmã Eva Félix, que é o programa Acordando com Deus. Irmãos, nesta manhã eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, os versículos da palavra do Senhor que se encontram em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Os versículos muito conhecidos de todos os irmãos, que vai falar sobre dois alicerces. E eu irei ler o verso 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que as ouve, estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui, irmão, nessa passagem da palavra do Senhor, Jesus estava concluindo um dos seus mais importantes discursos, o que é o Sermão da Montanha, as Beatitudes, E aqui o Senhor, ele nos traz, para nós vermos duas classes de pessoas, as pessoas prudentes e as insensatas. Duas classes de pessoa, mas um acontecimento para todas essas duas pessoas. A pessoa prudente, desceu a chuva, correram rio, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Sobre a pessoa prudente veio esses males, veio essas dificuldades, mas ela não caiu, ela permaneceu de pé, porque ela estava edificada, estava fundamentada sobre o nosso Deus. E o nosso Senhor, ele nos diz que aquele que ouve, que guarda e pratica as suas palavras, ele vai considerar como um homem prudente. Um homem prudente é um homem sensato, é uma pessoa paciente, uma pessoa calma, que ela está pronta a ouvir, ela está pronta a guardar e está pronta a praticar os mandamentos do Senhor que ele tem nos ordenado dia após dia. E em sequência, ele vai falar de uma pessoa insensata. A pessoa insensata, ela também edificou a sua casa, mas foi sobre a areia. E sobre ela veio o mesmo acontecimento da pessoa prudente. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Mas nessa parte a casa caiu, e foi grande a sua queda. Porque a pessoa insensata é uma pessoa sem juízo, é uma pessoa louca. Uma pessoa que diz que ouve, mas entra no ouvido e sai no outro e não pratica os mandamentos do Senhor. Muitas vezes só está ali participando de algo porque quer um benefício próprio. E hoje o que mais nós temos visto são pessoas plantadas, pessoas fundamentadas no seu próprio eu, na sua soberba, no seu orgulho, somente atrás de dinheiro. Eu vou porque eu quero uma conta gorda, E o Senhor, ele nos traz a reflexão isso. É como nós vamos reagir. A mesma dificuldade veio para duas pessoas, mas teve a pessoa prudente e teve a pessoa insensata. Teve a que guardou e teve a que não guardou. Teve a que ouviu, guardou e praticou. Teve a que ouviu e somente ouviu e ficou por isso, E o Senhor aqui, quando ele fala sobre a nossa casa edificada sobre a rocha, ele não está falando de uma casa física, a casa que nós moramos. Ele quer trazer para algo espiritual, que é as nossas vidas. É a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Onde nós temos edificado a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Muitas vezes, irmão, nós planejamos tudo na nossa vida. Planejamos uma viagem, planejamos a faculdade que nós vamos fazer, planejamos o trabalho que no futuro nós planejamos atuar nessa área, mas não planejamos, não temos o discernimento e não temos a sabedoria de planejar a nossa vida espiritual, a nossa vida com a nossa própria família, Por isso que nós temos visto hoje casamentos sendo destruídos, filhos brigados com pais, mães, pais brigados com filhos, Filhos dispersos, filhos que abandonaram a casa e estão vivendo numa vida de escravidão, porque a família não foi edificada sobre essa rocha. Daí você pode até se perguntar, mas que rocha é essa? Essa rocha é o nosso Deus.
né? Essa rocha é o nosso Senhor. Nós não precisamos, até precisamos, né? Mas não é a nossa necessidade, né? A palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor vai completando, o Senhor vai encaixando, né? Nós não precisamos correr louco atrás de dinheiro, nós não precisamos correr louco atrás de uma casa, de um carro, de ter uma vida, uma conta gorda no banco. A nossa necessidade hoje, nos nossos dias, os dias que nós estamos vivendo nesta terra, a nossa necessidade maior hoje é Deus, né? Nós vemos muitas pessoas correndo de um lado para o outro, depressivas, ansiosas, porque estão fundamentadas no seu próprio eu, no seu orgulho. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de fama, correndo atrás de sucesso, mas a sua vida está fundamentada sobre o vento, que vai para onde o vento levar. E a palavra do Senhor nos diz, né? O salmista nos diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então a nossa necessidade, irmão, para hoje não é bens materiais, não é trabalho, não é sucesso, não é o meu eu, mas a nossa necessidade hoje é o nosso Deus, né? Quando o nosso Deus é prioridade nas nossas vidas, vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, como aqui falou, os ventos vão bater, os rios vão correr, né? Vão soprar, mas a nossa casa, a nossa vida espiritual, a vida da nossa família, ela vai permanecer de pé, porque ela está plantada sobre a rocha que é o Deus. É prioridade nas nossas vidas. Vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, como aqui falou, os ventos vão